Vamos à Bíblia, meus queridos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Podemos, nesta noite, já desfrutar da presença do Senhor do culto. Aleluia! Eu vinha viajando, bastante dificuldade no trânsito, né? Bastante movimento, chuva. Eu vinha pedindo ao Senhor uma palavra, Senhor, uma palavra. E o Espírito Santo me levou a Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Vamos lá? Todos acharam? Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podeis tomar assento. Meus amados, Paulo, ele está em sua segunda viagem missionária. Com ele está o irmão Timóteo, Silas e também Lucas. E por uma direção do Espírito Santo, uma visão que Paulo teve à noite, ele empreende uma viagem e o destino é a cidade de Filipos. Atos capítulo 16, alguém o chamava, dizia: passe a Macedônia e ajude-nos. Ao chegar ali, Paulo, ele tem o propósito de começar uma reunião de oração fora da cidade. E olha que interessante, quando pensamos em missões e em evangelismo, a grande verdade é que a gente tem que ter atitude. Se você tiver atitude, Deus terá uma atitude com você. Amém? Então me ajude a pregar, vire para esse irmão, essa irmã do seu lado e diga: o que importa é você ter atitude. Paulo então ele encontra uma irmã, o nome dela é Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Paulo faz um link com essa irmã, traz um discipulado e ela fica tão animada e ela diz: eu quero que vocês comecem a fazer cultos na minha casa. Paulo batiza ela, o evangelho começa a florescer. Tem uma jovem ali com espírito de pitom, de adivinho. Paulo repreende aquele espírito, causa um tumulto na cidade, são levados para os magistrados. Paulo vai parar na prisão. Paulo é solto, continua a sua lide missionária. E depois de 10 anos, Paulo uma vez mais encontra-se na prisão. E estando na prisão, Paulo lembra-se dos louvores que eram entoados
cantados nos cultos. Existe no Novo Testamento cerca de 30 a 40 canções, hinos, e a maioria deles são descritos nas cartas paulinas, a exemplo, o capítulo 2, a partir do versículo 5 que lemos. Então Paulo vai ter as lembranças, vem à sua memória dos louvores. Imagino que Paulo é tomado de um sentimento de nostalgia, as emoções ficam afloradas. A esse tempo Paulo sabe que aquela igreja que ele fundou, uma das primeiras igrejas a serem fundadas na Europa, ela está passando por alguns problemas. E diga-se que a igreja de Filipos, ela tem alguns aspectos diferentes das demais, das quais Paulo escreve as suas cartas. Ela é uma igreja que se distancia da cultura judaica, porque a maioria dessas igrejas que você vê nas cartas paulinas, elas ao mesmo tempo que acreditavam no evangelho da graça, na mensagem que Paulo pregava, mas ao mesmo tempo eles traziam no bojo do conhecimento verdades da cultura judaica. E alguns olhavam para os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Então eles olhavam para os gentios e eles concluíam dizendo: sabe de uma coisa? A gente até pode aceitar esta gente em nome do Cristo, em nome do evangelho que Paulo prega. A gente até pode aceitá-los entre nós, mas existe uma verdade aí: eles são cristãos, seguidores de Jesus, de uma segunda categoria. Paulo, depois de cerca de 40 anos em suas funções, em implantar igrejas, o seu ofício apostólico, dedicando-se inteiramente à obra de missões, ele volta a Jerusalém. Ele está com mais de 60 anos de idade, mais de 40 anos, ou aproximadamente 40 anos de lide ministerial. Paulo vai ter que se integrar à igreja, abrindo mão de alguns preceitos para poder ser aceito, porque a igreja, ainda no primeiro século, era muito judaizante. E a igreja de Filipos, ela tem alguns aspectos diferentes, então dessas. E entre esses aspectos, é a primeira igreja que você vê aceitando as mulheres fazer parte do culto. Então Paulo sabe que a igreja, ela está com algumas dificuldades. E o seu sentimento de nostalgia, lembrando-se das canções, ele agora acha por bem transcrever no papel, colocar na carta. E eu vinha na estrada pensando sobre o modelo missionário. Pensei sobre Paulo. Segundo alguns estudiosos, depois de Cristo, o maior missionário que o mundo já conheceu. Pensei nos modelos desde Adão. Mas quando eu cheguei aqui, no capítulo 2 de Filipenses, saltou ao meu coração: ninguém como Jesus para falar a nós com excelência, em absoluto. Ninguém como Jesus para ser o modelo de um autêntico missionário. A primeira verdade está aqui:
É o começo da canção. Precisamos ter, parafraseando, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. A realidade no original aqui é a kenosis, é o esvaziamento. Ele dispensou-se de toda a sua magnitude, ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão daquilo que lhe pertencia de forma legítima para cumprir o propósito da missão do Pai. Esvaziou-se. Se quisermos obtermos sucesso, quando pensamos, internalizamos e logo desejamos agir em missões, é necessário pontuarmos, trazermos para a nossa vida a realidade do esvaziar-se daquilo que somos, do nosso eu. É por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assuma a cruz e siga-me. Ele está dizendo: se você quiser cumprir a ordem do ide, se você quer ser um exímio missionário, você não pode estar estribado, pautado nos teus preceitos, nos teus valores, na tua visão, nos teus conceitos, segundo o seu eu. Se você quiser cumprir a obra de missões com excelência, à altura da perspectiva do Pai, da realidade daquilo que é a missão, em suma, é necessário você esvaziar-se de você mesmo. Eu tenho visto a igreja brasileira nesses últimos anos, ela tem crescido em vários aspectos. O louvor está demais na nossa geração. Os pregadores, meu Deus do céu, dá para você escolher qual é o perfil de pregador que você vai ouvir. Entra no YouTube, você tem ali sem números de pregadores, palestrantes, coaches, ou que coisas maravilhosas ao nosso tempo. Mas esses dias Deus ministrou ao meu coração: o nosso problema para com Deus e para com o povo, quando pensamos no reino de Deus e as atitudes que nos pertencem dentro desse aspecto, dessa verdade das missões, esbarra no nosso eu. Queremos fazer a obra de Deus com os nossos valores, queremos fazer a obra de Deus segundo aquilo que nós entendemos que deve ser feito. Nos colocamos em prontidão para Deus, mas nós começamos a pontuar em verdades que para nós, entre aspas, tem cara de verdade. Esses dias eu disse aos obreiros em nossa reunião: se nós formos prestar o nosso trabalho ao reino de Deus, se nós formos prestar o nosso trabalho à igreja, na visão, no modelo, nos moldes, nos traços de uma empresa, estamos perdidos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo para cumprir o propósito. É possível você me ajudar? Vire para quem está do seu lado e diga ao seu irmão, à sua irmã: isso é didático. Diga: é necessário você esvaziar-se do seu eu. Uramaya Suryanderemahai.
Ninguém pode fazer a obra de Deus com os seus próprios valores. Ninguém pode se prontificar para missões se não abrir mão dos seus projetos de vida. Nós temos aqui 3 estagiárias. 3 estagiárias. Meninas novas. É necessário abrir mão de um projeto de vida. Sacrificar a sua agenda em nome da agenda de Deus. Traga os universitários para justificar alguém que poderia estar trabalhando num bom e belo emprego, com toda uma programação de um futuro. De repente é assaltado no seu coração com o desejo das missões. E aí o que pensa é só missões. E o coração pulsa só por missões. Tudo o que vai fazer, está fazendo, olhando, concluindo com o binóculo das missões. Como é gostoso ver alguém que Deus está inflamando o coração com missões. Como é gostoso ver alguém inundado, embebecido pelo sentimento do Espírito Eterno em relação a missões. Como eu gostaria de ver na minha geração aquilo que Deus fez lá atrás. Jovens, adolescentes, aqueles de mais idade, com lágrimas missionárias, dizendo: eu não vejo a hora de o pastor olhar para mim e dizer: você tem uma chamada, você precisa ir para o Uruguai, você precisa ir para Cuba, você precisa ir para a África. Olha, meus queridos, nós precisamos a esse tempo de um avivamento missionário entre nós. Eu vou repetir, nós precisamos de um avivamento do Espírito que traga na nossa visão e no nosso coração o sentimento para missões. Observe que quando se fala em missões hoje, nós às vezes precisamos agitar a nossa alma, nós precisamos dar uma força para o nosso sentimento, para ver se a gente se envolve com essa ideia de missões, porque a grande verdade é que nós estamos vazios disso. O ID continua com a mesma vitalidade para esse tempo. As palavras de Jesus continuam com a mesma vitalidade. Ele não mudou seu propósito. Ele não mudou o método para que vidas se salvem, para que vidas lhe conheçam. Ele não mudou. Então quem é que mudou, pastor? Você já tem a resposta. Somos nós que mudamos. Esvaziou-se a si mesmo. Você está muito cheio de você. Olha aqui para minha mão. Você está muito cheio dos seus valores. Você está muito comprometido com a sua agenda. Você está muito comprometido com as suas vontades. Eu vou repetir, porque eu sei que o Espírito Santo está fluindo aqui. Você está muito comprometido com você mesmo, com os seus valores, com as suas agendas, pontuando o seu futuro. Deus te trouxe hoje aqui e Ele está te dizendo: é necessário você esvaziar-se dos seus valores, não em absoluto, mas aqueles que roubam esse valor tão importante, extraordinário na mente e no coração de Deus. As missões. Há uma estatística que diz que nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões. A estatística diz que nós gastamos mais com chicletes do que com missões. Como está a sua vida em relação a esvaziar-se? Quando se pensa em missões. Eu vou correr porque do tempo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Nós não vamos realizar a obra de missões se não tivermos um coração, uma mente para servir. Você precisa entender que você foi chamado para servir, e esse é o modelo do Cristo. Quando você serve, você revela a natureza
do Deus da sua servidão. Quando você serve, você revela o amor de Deus. Quando você está pronto para servir, você revela os atributos de Deus, os qualificativos de Deus. Quando você serve, você revela a Deus às pessoas à sua volta. O Evangelho, ele é um tratado de relacionamento no dia a dia. Deus não chamou a igreja, no sentido geral, para todos usarem gravata, paletó. Não! Coloque isso na sua cabeça. Quando Ele te chamou, Ele olhou para você e viu a potencialidade para ser um difusor da sua palavra, em servidão, em servidão, em servidão. Revele a Deus com aquilo que você é nele. Eu vou dizer de novo: revele a Deus com o seu olhar. Revele a Deus com a sua forma de tratar as pessoas. Nós temos a condição de revelar a cultura da cruz através da nossa servidão ao próximo. Eu vou repetir de novo: nós temos a condição de revelar a cultura da cruz, a cultura do reino de Deus. Nós revelamos literalmente aquilo que é o reino dos céus com os nossos relacionamentos. Começa a dizer às pessoas bom dia, começa a dizer às pessoas boa tarde, começa a dizer às pessoas boa noite. Palavras simples que, quando sai da boca de alguém que realmente tem o propósito da servidão, pode ser traduzidas com o sentimento daquilo que Deus é. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Humilhou-se, obediente. Não tem como nós pensarmos, agirmos em missões, se não tivermos em nós o princípio da humildade. Humilhou-se a si mesmo. Jesus disse: grande é a seara. Então não venha de lá para cá com o espírito de grandeza, porque grande na verdade é a seara. Não pense que você pode, estribado num sentimento exacerbado dos seus valores e dos seus atributos, em fazer, porque grande é a seara, grande em extensão. Mais de milhões de pessoas que ainda não ouviram sobre Jesus. Mais de 4.000 línguas que ainda não tiveram o privilégio de ter um manuscrito na mão, de ter um compêndio na mão para ler e entender que Jesus é a fonte da salvação eterna. Olhe para o país da Índia, cerca de 330 milhões de deuses petrificados nas mentes, nos corações daquela gente. Olhe para o continente africano, quantas tribos que ainda não tiveram o privilégio de ter os pés suaves de um missionário. Grande na verdade é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aqui nesta noite nós temos um número expressivo de pessoas. Nós temos aqui esta noite, quem sabe, pensando em igreja, em evangelho, um grupo expressivo de crentes, de salvos, de membros. Nós temos aqui esta noite gente que entoa canções maravilhosas, instrumentistas. Mas será que Deus nessa noite, e passar revista entre nós e dizer: você é um ceifeiro, aqui tem ceifeiro, lá tem ceifeiros.
Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Mestre, o Senhor da seara. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Uramacauaxaia, ei, Tenécia, Calamaias. É por isso que ele diz: rogai ao Senhor da seara. Quando você for orar, aprenda a fazer missões através da oração. Rogue dizendo: eu não tenho uma chamada para ir, eu na verdade não tenho uma chamada para estar além fronteira, nas nações, mas levante homens e mulheres valorosos em ti, que o coração pulsa pelo sentimento missionário. Grande é a seara, grande em extensão, mas também grande em desafios. Olha o desafio desse, o pastor Francisco, né? Eu vi o Tiago falando sobre ele aqui. Pastor Francisco é lá de Tirirical. Quem conhece o pastor Osiel, aquele moreno que ensina com bastante gracejos? Ele é famoso na internet. É irmão nosso da Assembleia de Deus. É ali perto do estado da Cássia, né? Desafios fazem parte das missões. Desafio financeiro, se a gente fosse pensar na possibilidade que nós temos em fazer missões, com aquilo que estamos fazendo todos os meses, numa racionalidade vazia, humana, sem pensar no aspecto missiológico. Nós íamos pensar primeiro no apartamento para o obreiro aqui ao lado, nós íamos pensar nas salas que precisamos ali embaixo, nós íamos pensar na cozinha que precisamos para a nossa igreja, nós íamos pensar na igreja lá no Morado do Sol, no céu, mas a gente precisa entender que missões se faz com desafios. Eu só vou fazer o dia que estiver sobrando, pastor. Jesus vai vir e você não vai fazer missões. É um desafio. É um desafio mensal. Ter que dispor de um valor que, quem sabe, a sua racionalidade lógica quanto às suas finanças está a te dizer: tem essa necessidade, tem aquela necessidade, tem aquele propósito, tem aquele projeto. Mas você está disposto em fazer missões, enfrentar os desafios. Nós não estamos falando aqui dos grandes desafios, apontando apenas um. Quem quer fazer missões ao modelo de Cristo? Cantando, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Comendo churrasco, tomando Coca-Cola e dizendo: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Nós precisamos nos mover, meus irmãos. Nós precisamos nos agitar em relação a missões. Uramai, Xeri, Anaragassoramacandalai. Oh, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, semelhante a Deus, mas antes esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Tantos valores para obedecermos nas Escrituras. O cristão é cheio de valores que ele precisa estar atento, que faz parte do seu chamado, da sua vida devocional com Cristo. Agora, quando nós pensamos em missões, não existe outro propósito a não ser obedecer o ide de Jesus. Eu vou repetir de novo: a Bíblia está cheia de preceitos e conceitos que nós precisamos observar, levar à risca. Mas quando nós pensamos em missões, não tem como nós adiarmos, deixarmos para depois a realidade daquilo que Jesus disse a quem lhe segue: ide por todo o mundo. Ide.
É uma observância que precisamos fazer. Nós precisamos ir. Nós precisamos colocar o pé na estrada. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos avançar. Nós precisamos empreender esforços para que vidas se salvem. Esses dias eu estava meditando, se a igreja de Catanduvas dependesse de você, que igreja ela seria? Agora eu vou pontuar isso quanto a missões. Se a perspectiva de Deus é que a igreja cumpra o ID, que a gente faça como prática de vida diária a realidade do ID, como você está nessa lição para com Deus? Vamos de pé? Como está a sua vida missiológica? Chorabacau andácia. Pastor, mas esse negócio de missões, aí o senhor falou, pá, né? Quando você lê Atos dos Apóstolos, a igreja de Antioquia é a primeira igreja gentílica e missionária. Eu vou repetir de novo. Atos dos Apóstolos é o modelo para a igreja. E a igreja de Antioquia, capítulo 13, se não me foge a memória, de Atos, está lá, e eles jejuando e orando. Olhe para cá, olha aqui para as minhas mãos. Disse o Espírito Santo, olha só, e eles jejuando e orando, disse o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e a Saulo para a obra que você é chamado. A primeira igreja gentílica e missionária. E eles enviaram. Nós estamos enviando missionários? Há quanto tempo Catanduvas não envia um missionário? E a gente acha que está demais, pastor, esse negócio de missões. A igreja de Filipos, ela deu suporte para Paulo 3 vezes nas finanças do apóstolo. A igreja de Filipos ajudou Paulo pelo menos 3 vezes, aportando ofertas para a sua manutenção. Isso é missões. Como está a sua vida missiológica? Você pode dizer: eu sou um missionário em Catanduvas. Você pode dizer isso? Eu estou na revelação aqui essa noite. Eu disse: Espírito Santo, o Senhor sabe o que é que a noiva de Jesus o Cristo precisa ouvir. Você pode dizer: Senhor, a lição da oração está mais ou menos, a oração do jejum também, a oração da leitura diária da Bíblia, a minha vida de convívio, fraternidade também está na média. E você pode dizer: a minha vida quanto a lições das missões está na média. Como você está diante de Deus? Esvazie-se um pouco de você. Assuma um pouco daquilo que Deus quer que você assuma com o Espírito Santo nesta noite. Urabacaias, uramandelerio forgi anagassori amai. Que o Espírito missionário comece a te convencer agora. Feche os teus olhos. Uramai, xeremaias. Telerio facilian deleria naragassuriandarai. Delemachúria. Elerbi fossia deua. Você pode fazer um pouco mais. Oh, sinto o Espírito Santo dizendo para você essa noite: os perdidos dependem do seu amor. E o Espírito Santo, melodia, Ele me encontrou, me cercou com. você que quer fazer mais pelos perdidos, sai do seu lugar e vem à frente.
Pastor, eu já estou fazendo. Venha você também. Dos meus inimigos, Xarabacalamácia. dos meus medos.